amigos do canal Indicações de Teologia. Hoje traremos para vocês Meditações nos Evangelhos de John Charles Riley. Quero agradecer primeiramente à editora Fiel, que reeditou esse box, e dessa vez ela fez com um papel branquinho, de qualidade, porque as últimas vezes que ela fez com um papel muito ruim, aquele papel mais grosso, áspero, que adquire com muita facilidade manchas e estraga totalmente o livro, e você perdendo uma obra dessa, que primeiramente não é barata, tá? Gira em torno de uns R$150, uns 200, e você perder um comentário desse aqui, bíblico, dos evangelhos, para material, que o material não tem qualidade, por favor, né? Mas graças a Deus, parece que de tantas críticas, a Fiel mudou e fez com um papel de qualidade. Parabéns, Fiel. Dessa vez vocês acertaram. Bem, primeiramente, essa obra vem aqui nesse box, tá? Aqui sobre o autor John Charles Riley. Bem aqui embaixo vem, eles vão dizer aqui, deixa eu focar. Categoria Comentário Bíblico Devocional, tá? Demorou um pouco para focar. E aqui Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Os evangelhos. A gente vai apresentar para vocês aqui todo esse material, que vocês possam conhecer essa grande obra do John Charles Riley. Aqui vocês já podem perceber, como eu falei, eles fizeram dessa vez com uma folha branquinha de qualidade, tá? As capas são assim, ó, vem com esse detalhe em destaque, citando Mateus, Marcos, Lucas, que é o mais grosso, e João, tá? A gente vai conhecer por dentro como é esta grande obra deste comentário devocional dos evangelhos. Aqui o primeiro que nós vamos conhecer, o de Mateus, tá? Todos eles são brochura. Aqui informação, uma leve informação sobre a publicação. Primeira capa, a segunda capa de rosto, tá? Aqui a ficha catalográfica e aqui o sumário. Bem, aqui no sumário a gente percebe logo o seguinte: essas nomenclaturas que estão aqui, elas estão em muitas bíblias que já tem aqueles subtítulos. É praticamente o mesmo, tá? Aqui quando ele fala, por exemplo, não tá focando. Leia Mateus 1, de 1 a 17. É porque ele não traz dentro do comentário o texto bíblico. Você vai ter que ler numa bíblia o texto bíblico e depois vir aqui na meditação, tá? Ele não traz o texto bíblico como muitos comentários, porque ele é uma versão original do texto lá de John Charles Riley de 1879. Então eles fizeram apenas a tradução e mantiveram a mesma formatação. Aqui você vê praticamente os subtítulos que tem na Bíblia, tem aqui nos vídeos. Dessa vez eu não vou comentar e não vou falar aqui o sumário, porque vai ficar muito grande o vídeo, tá? Mas existem pouca diferença nos subtítulos da Bíblia, quando a Bíblia tem os subtítulos, para os títulos aqui do sumário, tá? Nós vamos conhecer como é por dentro a formatação destes livros. Aqui o prefácio,
Já no início do livro vemos a genealogia de Cristo. Aí, como ele disse no sumário, leia Mateus 1, de 1 a 17. E aqui já começa a meditação. É uma letra média, tá? Uma letra média. Vamos ver aqui do alto como fica. Aqui, a parábola do semeador. Leia Mateus 13, de 1 a 23. E aqui está a meditação. Na sequência, a parábola do trigo e do joio. Leia Mateus 13, 24 a 43. E assim, meus irmãos, segue toda a formatação do livro, sempre seguindo esta mesma sequência, tá? Voltando ao sumário, ele vai servir de um comentário, porque que ele é um comentário. Você pode fazer o seguinte: você lê na Bíblia a passagem que ele está pedindo, logo após você vem aqui no sumário, pesquisa onde ela está e vai direto lá na passagem, tá? No final de cada livro a gente vê aqui falando sobre o John Charles Riley, tá? Todo o seu legado e os outros livros que foram publicados pela editora fiel dele, né? Uma palavra aos moços, fé genuína e santidade. Muito importante essa santidade dele. E aqui o símbolo do livro, né? Que este é o Mateus, tá? O livro de Marcos, ele segue a mesma formatação. Vem aqui com a imagem de Marcos, tá? Ele que tem esse mesmo formato, agora é azul, a gente vai conhecer. Aí aqui também falando da obra completa. Primeira capa de rosto, a segunda, tá? Aqui ficha catalográfica e o sumário. Como eu disse, ele vem com aqueles subtítulos, tá? Que em muitas bíblias tem, é praticamente o mesmo subtítulo da Bíblia. E aí vem, leia Marcos 1, de 1 a 8. São os mesmos subtítulos. O início do Evangelho de Marcos, ministério de João Batista. Leia de Marcos 1, de 1 a 8. É a mesma formatação que segue em todos os livros, para que vocês possam acompanhar e ver como é a mesma formatação, tá? Batismo e tentação de Cristo, o chamado de seus primeiros discípulos. Leia Marcos de 1, 9 a 20. A expulsão de um espírito imundo, a cura da sogra de Pedro. Leia Marcos 1, 21, 24. A incerteza quanto ao tempo da segunda vinda de Cristo, o dever de vigiar. Leia Marcos 13, 32 a 37.
Mais uma vez aqui no final, vem falando do John Charles Riley e citando o livro de Marcos, tá? Aqui nessa figura. Todos eles têm este mesmo final aqui, tá? Agora o de Lucas, tá? Aqui a figura de Lucas. Primeira folha de rosto, segunda folha de rosto, tudo da mesma forma, mesmo formato, mesmo tamanho de letra. Aí vem a introdução, né, que está no sumário, e a mesma sequência de subtítulos da Bíblia tem aqui a mesma divisão. O autor teve o trabalho de seguir a ordem bíblica de subtítulos. Ou a editora também fez assim, né? Mas a gente percebe que o autor seguiu mesmo a sequência bíblica da divisão de subtítulos. Introdução geral, leia Lucas de 1 a 4. A história de Zacarias e Isabel, a visão de Zacarias no templo. Leia Lucas 1, 5, 12. O anúncio do nascimento de João Batista, a descrição de seu ministério. Leia Lucas de 1, 13 a 17. A parábola da grande ceia. Leia Lucas 14, 15 a 24. Jesus recomenda a autorrenúncia, calculando o preço, o sal que perdeu o sabor. Leia Lucas 14, 25 a 35. E aqui no final tem sempre falando aqui do John Charles Riley, o autor, e aqui a figura de Lucas. Este, o último de João, tá? Aqui e aqui o desenho e a marca de João, destacando que este é o livro de João, no box. Aqui segue a mesma formatação, tá? Primeira folha de rosto, segunda folha de rosto, ficha catalográfica. Aqui no sumário, neste livro de João, eu notei um pouco diferente os subtítulos, tá? Eles são diferentes do que a gente está acostumado na Bíblia normal. Então aqui há uma diferença, mas você ainda pode seguir desta forma. Leia João 1, de 1 a 5, e ele vai descrevendo aqui no sumário: Cristo, o eterno distinto da pessoa do Pai, o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, a fonte de toda a luz e de toda a vida. E assim vai seguindo, ele segue com a maioria com uma nomenclatura mais própria do livro. Um outro exemplo aqui, a gente pega o famoso João 3,16. Já aqui ele faz uma divisão
diferente. Leia João de 3, 9 a 21, né? O João 3,16 vai estar aqui no meio e ele fala o seguinte: a ignorância espiritual, o amor de Deus, a fonte da salvação, a morte de Cristo, o meio para prover a salvação, fé, instrumento para obter a salvação. Aí ele coloca na sequência: inveja e partidarismo, verdadeira humildade, a dignidade de Cristo sendo declarada, salvação, algo imediato. Leia João 3, 22 a 36. Vemos aqui também um discurso severo de Cristo, o risco de atribuir significado carnal às palavras espirituais. Cristo conhece perfeitamente o coração do homem. Esses títulos de João, aqui no sumário, eles estão assim bem classificados diferentemente do que a gente viu nos outros, que seguem mais uma sequência bíblica. Aqui ele colocou a nomenclatura, classificou dele mesmo, né? Conforme o seu comentário, a sua meditação. Cristo, o Eterno, distinto da pessoa do Pai, o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, a fonte de toda a luz, de toda a vida. Leia João de 1, 5. Tirando esta diferença no livro aqui de João, que a gente pôde perceber, a formatação continua a mesma, tamanho da letra, e toda a formatação continua seguindo o mesmo padrão do box. No final do livro de João, segue a mesma formatação, colocando aqui sobre o autor John Charles Wiley e sobre o livro de João. Bem, irmãos e amigos, muito obrigado pela sua visualização até o final do vídeo. Muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações do nosso canal. Compartilhe nossos vídeos. Tem sempre alguém precisando conhecer os livros que são aqui apresentados. Deixe seu comentário é importante para o vídeo, para o engajamento, para que esse vídeo fique mais visualizado por outras pessoas, seja mais indicado. E desde já, fique com Deus. Muito obrigado.